Olá, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esta é mais uma mensagem temática do canal Luiz Raimonde. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho. Sempre que houver uma nova mensagem, você será avisado. Nos ajude a compartilhar as mensagens com outras pessoas, para que o nome do Senhor seja louvado e seja glorificado. A mensagem deste vídeo, ela recebe o nome de check-up prudente. Check-up é um exame criterioso que nós fazemos na área da saúde, principalmente para saber se temos alguma coisa de anormal em nosso organismo. E quando fazemos um check-up, ainda que nós não tenhamos sintomas de alguma doença, através do check-up é possível, na variedades de exame que se faz, detectar se há alguma anomalia na nossa saúde. Se existe inclusive alguma doença maligna que não se manifesta com sintomas no início. Então, por exemplo, nessa pandemia que vivemos, quantas pessoas chegaram a óbito porque elas foram contraídas pelo vírus corona e se agravaram a sua saúde porque elas já tinham outras doenças e que foram aceleradas por esse vírus chamado corona. Então, o check-up é fundamental. Podemos aqui dar, por exemplo, 2 exames que são muito reais nos dias de hoje, e as estatísticas mostram que milhares de pessoas morrem por falta de detectar essas 2 doenças. No caso da mulher, o câncer de mama. No caso do homem, o câncer de próstata. Através de um check-up, essas 2 doenças que não têm sintomas muitas vezes, elas podem ser detectadas, curadas e evitar um dano maior à nossa vida. Então, por que não usar este exemplo e nos dias tão difíceis que estamos vivendo? Na caminhada difícil que é a jornada do crente, passando por vales, passando por aflições, por enfermidades, por desemprego, por falta de dinheiro, muitas vezes. Então, por que não, neste exato momento, nós fazermos um check-up prudente espiritual? E por que prudente? Essa palavra prudente, ela vem do Sermão do Monte, no capítulo 7, quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Jesus, no capítulo 7, a partir do verso 23, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra prudente, ela tem o significado que é aquele que evita danos para si e evita danos para os outros. Então, ao fazermos um check-up espiritual nesse presente momento, quantas coisas nós poderemos detectar nas várias áreas da nossa vida. Um check-up na nossa vida espiritual, um check-up na nossa vida familiar, um check-up na nossa vida profissional, um check-up na nossa vida nas relações interpessoais, um check-up na nossa comunhão com a igreja, check-up
espiritual prudente. Nós podemos, ao fazer esse check-up, identificar situações que muitas vezes podem estar trazendo danos para nós e danos para os outros. Sempre citamos, quando falamos acerca desse assunto, não podemos esquecer a carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, quando ele enfatiza: examinai-vos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse examinar, este provar a nós mesmos acerca da fé, onde ele diz: se Cristo está em vós, nada mais é do que um check-up prudente espiritual. E quando nós falamos de check-up, também é muito oportuno nós trazermos à tona a história, o divisor de águas que aconteceu na vida de Saulo, que se transformou Paulo. Quando Paulo é enviado a Damasco, que tem um encontro com Jesus, ele é enviado a Damasco e o profeta vai orar com Paulo, mas antes ele fica 3 dias e 3 noites fechado num quarto. Todos nós sabemos que Paulo era um homem altamente instruído. Poderíamos até comparar Paulo como um reitor de uma grande universidade nos dias de hoje. Falava vários idiomas. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Só que nesses 3 dias e nessas 3 noites, acontece algo tremendo na vida de Paulo, que nós podemos chamar de encontro fatal. Esse encontro fatal, nada mais, nada menos foi do que um check-up prudente espiritual. Através da sua inteligência, Paulo confronta a si mesmo. Paulo, ele analisa a sua vida pregressa anteriormente, perseguindo os cristãos. Ele analisa todos os seus atos. E é uma prova de que Paulo tenha feito isso, é a brusca mudança, a brusca transformação que Paulo tem quando ele recebe a oração de Ananias, do profeta Ananias, e ele passa a ser um novo homem. É isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Um confronto fatal, minucioso, chamado check-up prudente espiritual. Quem sabe não chegou a hora de você pensar em tudo que está acontecendo na tua vida, as tristezas que têm acontecido, o vale que você está atravessando, as provas que você tem passado, as coisas que têm acontecido no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Talvez seja um momento, talvez esta seja a hora de você fazer um check-up prudente espiritual. Pense nisso. Faça. Tenha um confronto fatal com você mesmo. Analise criteriosamente. Que esse check-up seja profundo até o mais infinito da tua alma. Quando você fizer isso, se existir alguma coisa, acenderá uma luz vermelha mostrando a você que algo está anormal. E quem fará isso? Quem ajudará você a fazer isso? Quem trará o entendimento e a resposta e o resultado deste exame chamado check-up prudente?
será o médico dos médicos, o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, você terá saúde espiritual. Você evitará danos para si e danos para os outros. Que Deus abençoe você no seu check-up prudente espiritual. Em nome de Jesus.